para revelar a tua verdade e o teu amor para cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Aleluia. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz aí? 7 pessoas. Vou te dar mais uma chance. Quem está feliz aí? Quem é feliz por andar com Jesus? Levante suas mãos. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Igreja, antes de entrarmos na nossa palavra, quero passar rapidamente o nosso momento de dízimos e ofertas, trazer a oportunidade para aqueles que querem servir ao Senhor também nesse momento. A palavra de Deus, ela nos traz um entendimento muito interessante do livro de Malaquias. Malaquias é considerado um dos profetas menores da Bíblia, e Malaquias ele tem um comportamento de proteção. Fala comigo assim, proteção. Que comportamento é esse, pastor? Malaquias ele quer orientar o povo a viver protegido. E eu queria perguntar nesta noite, quem aqui quer ser protegido pelo Senhor? Levanta a tua mão. Quem quer de todo o coração receber a proteção que vem de Deus? E Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala sobre a proteção da nossa vida, no sentido da nossa vida financeira, daquilo que nós conquistamos. E eu sei que 2026 é um ano que você vai conquistar muitas coisas em nome de Jesus. Amém? E ele traz para nós uma orientação. Qual é, pastor? Tragam a casa do tesouro, que é a casa de Deus, a igreja, todo o dízimo. E a orientação que é passada por Malaquias é que esse dízimo tem 2 objetivos. Vamos aprender comigo? Diga assim, 2 objetivos. O objetivo número 1 dessa ordenança, dessa orientação de Malaquias, é para manter a casa do Senhor, para que nós possamos ter um lugar agradável para adorar a Deus, para que nós temos o salão como temos, os instrumentos, o som, enfim, o ar-condicionado, a internet, que hoje o Cláudio me lembrou de pagar. Olha o Cláudio ali, ó. O Cláudio na segunda-feira, oi pastor, bom dia, segue o boleto. E nós temos essas questões, as questões naturais, mas Malaquias também traz para nós a questão espiritual. Ele diz o seguinte: e provai-me nisto, e verão se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vós, e derramarei uma bênção tão grande, que você não terá nem onde guardar em nome de Jesus. Você vai ter que repartir com o próximo em nome de Jesus, amém? Assim como nós aprendemos na semana passada, no nosso culto de terça-feira. Em cima desse entendimento, eu quero convidar você que é dizimista a preparar o teu dízimo. O dízimo não é um momento onde eu venho aqui te convencer a se tornar um dizimista. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo. A minha única missão e obrigação é trazer para você onde nós temos essa orientação bíblica, qual é a determinância de Deus para nós. E a oferta, ela serve para multiplicar aquilo que nós queremos protegido. Quando eu oferto, eu estou trazendo o quê? Um sinal de sacrifício, um sinal de eu quero ver a mão de Deus. E todos aqui sabem que aqui na igreja nós estamos vivendo uma temporada, desde o mês de agosto do ano passado, de reforma aqui na igreja. Nós reformamos todo o nosso segundo andar, todo o nosso MSK, quebramos tudo, levantamos novamente. Quantos aqui já viram o MSK depois de reformado? Levanta a mão em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não viu? Levanta a mão. Tem que subir lá em nome de Jesus, amém? Vai lá, veja como é que ficou maravilhoso. É outro MSK, você tem que ir lá para poder ver como é que ficou uma bênção. Amém, igreja? Começamos a reformar aqui embaixo também, colocamos o nosso portão novo, trocamos agora essa entrada com a porta de vidro, o nosso vidro fixo, essa estrutura de gesso, e nós iniciamos a nossa fachada. Todos sabem aí da nossa luta diária em relação à finalização da nossa fachada, e eu creio que ela vai finalizar em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Contei para vocês domingo que eu tinha 2 notícias para trazer, né? Falei, galera, olha só, igreja abençoada, nós temos 2 notícias. A notícia número 1 é que nós tínhamos um pequeno ajuste, um problema. Nós teríamos que comprar mais ferro para terminar a parte dali da estrutura do serralheiro que está nas minhas orações, em nome de Jesus, amém? E eu disse que a notícia boa é que esse serralheiro, ele abriu mão da mão de obra dele. Você pode dar uma glória a Deus por isso em nome de Jesus? Pelo menos nisso Deus tocou no coração dele, né?
Ele está enrolando a gente desde o dia 4 de novembro. Ele falou assim: não, pastor, eu vou terminar a obra do senhor e não vou cobrar mão de obra não, já que você vai ter que comprar mais esse material. E eu quero dizer para vocês que ontem eu já fiz a compra do material. Nós tivemos que levantar o valor de R$2.000 para poder pagar esse material. E eu comprei ontem o material. Então, quinta-feira agora de manhã, às 9 da manhã, está marcado para ele terminar de uma vez por todas a parte dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Conto com a sua oração. Ontem à noite eu já falei com ele. Hoje de manhã eu falei com ele. Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou falar com ele de novo. Se você quiser o telefone dele, eu te passo, para você poder ligar para ele também, em nome de Jesus, e me ajudar. Amém? Esteja em oração. Se puder, faz um jejum. Amém? Quinta-feira, 9 da manhã, eu vou estar aqui esperando por ele, em nome de Jesus, para terminar a nossa obra. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom, amém? Deus é bom. Vamos terminar em nome de Jesus. Se você pode ajudar na nossa reforma, aqui nós temos o QR Code. Faça a sua oferta. Enquanto isso, a gente vai adorar o nosso Deus e continuaremos firmes, constantes e abundantes no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, faça a sua oferta. Aleluia. Grande louvor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Glória a Deus. Meu Senhor. Pode trazer aqui, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos querem que nós vamos avançar em nome de Jesus? Amém, igreja? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai Deus, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite por cada filho teu, meu Pai, que é dizimista, que o Senhor traga proteção sobre essas casas, essas famílias, meu Pai, os trabalhos, as empresas. Deus, eu quero orar também por aqueles que ofertaram nessa noite, que haja em nome de Jesus, meu Pai, a multiplicação que vem do Senhor, aquilo, meu Pai, que o Senhor pode fazer, nós cremos que o Senhor fará, meu Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. E quem crê diz? Você pode aplaudir o nosso Deus mais uma vez, igreja? Aleluia. Chamar nossos vídeos, em seguida a palavra, em nome de Jesus. Agora posso te levar aonde eu sempre quis. Mesmo longe enxergo o caminho, a verdade que abre os meus olhos. Como posso
sobre mim. Você pode pedir isso? Como no dia de Pentecostes, desce sobre mim. Não vou sair daqui até te sentir. Quem deseja isso? Quem deseja isso? Quem deseja isso? E eu vou ficar aqui até você vir, Jesus. Então sopra, mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece. Diz: mexe as estruturas e quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Como no dia de Pentecostes, desce sobre mim. Você crê isso? Não vou sair daqui até te sentir. Glória a Deus. Vamos para a palavra do nosso Deus, amém, igreja? Quantos estão prontos para mais de Deus? Quantos estão prontos para uma noite de renovo na tua vida, em nome de Jesus? Quantos estão prontos para serem restaurados? Você vai restaurar toda a sua história em nome de Jesus. Você vai restaurar tudo aquilo que foi perdido em nome de Jesus. E quem for recebendo vai dizer amém. Glória a Deus. Você vai restaurar tudo aquilo que te foi roubado em nome de Jesus. Você vai restaurar a tua alegria em nome de Jesus. Você vai restaurar a sua fé em nome de Jesus. Você vai restaurar a sua dignidade em nome de Jesus. Você vai restaurar a sua força em nome de Jesus. Você vai restaurar os seus sonhos em nome de Jesus. Essa é uma noite de restauração. Amém, igreja? E a restauração, ela é um dos dias existentes também no Rosh Hashanah. Nós estamos, como todos sabem, na campanha do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. E quando nós entramos nessa campanha, nós procuramos trazer o entendimento a toda a igreja que isso se trata não de um ato religioso, não de algo, de um costume cultural. Isso se trata de uma decisão. A cabeça do ano, o Rosh Hashanah, é uma decisão. Quem aqui está pronto para tomar decisões no nome de Jesus? E nós já trabalhamos vários temas em dias específicos, em noites específicas. Cada noite do nosso culto tem sido fantástica, tem sido incrível. Nós trabalhamos o arrependimento verdadeiro no dia número 1. Nós trabalhamos o reconhecimento de Deus como o Rei da nossa vida, como aquele que é digno de ser adorado e exaltado. Nós trabalhamos na semana passada um culto incrível, onde a pastora trouxe, minha esposa trouxe para vocês o entendimento sobre ser generoso, sobre ajudar o próximo, sobre abençoar o próximo. E eu quero te dizer que nós ouvimos vários testemunhos do culto de terça-feira passada. Quantos aqui foram impactados semana passada? Minha esposa ganhou um bolo, um queijo, um doce de leite, um texto abençoado. Pensa numa mulher que foi abençoada naquele dia. E nós fomos conversando com as pessoas: pastor, eu ganhei isso, eu recebi aquilo. Foi algo incrível, uma noite poderosa. Quantos estavam semana passada aqui na nossa igreja? Foi poderoso. Trabalhamos essa questão da generosidade, da importância de parar de olhar só para nós e olhar para quem está à nossa volta, de ter um coração que decide abençoar, um coração generoso, abandonar a escassez. E nós estamos nessa caminhada. O que nós precisamos entender é que o Rosh Hashanah não se trata de dias isolados.
ele se trata da construção de um comportamento. Uma pessoa que decide se arrepender, que decide reconhecer Deus como rei, que aprende a ser generosa. E hoje nós vamos falar sobre restauração. Diga comigo assim, restauração. E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero orar contigo, porque a restauração ela acontece quando há uma decisão verdadeira dentro do nosso coração. E para isso é muito importante que eu tenho certeza que os anjos do Senhor já estão aqui, mas que nós possamos agora chamar para que eles venham de uma maneira ainda mais presente, que aumente a quantidade de anjos desse lugar, querubins, serafins, arcanjos, que haja um bálsamo do Senhor nessa noite. Você vai sentir nessa noite como se fosse um derramar de um óleo sobre a tua cabeça, restaurando a tua vida por inteiro, restaurando suas emoções, tirando toda dor, tirando todo mal. Essa é a noite da restauração. Fecha seus olhos, Pai, Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença nessa noite, Deus. Nós dependemos de ti, ó Senhor. Nós dependemos da tua palavra, ela que nos sustenta. Nós não dependemos de notícias do mundo. Nós não dependemos, meu Pai, de profecias vazias. Nós dependemos da tua palavra. A tua palavra é que traz renovo para nós. A tua palavra é que muda o nosso interior. A tua palavra, meu Pai, precisa ser, em nome de Jesus, o nosso maior alvo, o nosso maior amparo, aquilo que nós colocamos como o principal da nossa vida. Por isso nessa noite eu te peço, Deus, que a tua palavra venha nos renovar, que a tua palavra venha restaurar os corações, que nessa noite, meu Pai, famílias sejam restauradas, que nessa noite, meu Pai, casamentos sejam restaurados, que nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, sonhos sejam restaurados, que a saúde seja restaurada, que a alegria seja restaurada, meu Pai. Vem nesse lugar, Espírito Santo do Senhor, enche as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga isso a Ele. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Fala para Ele ouvir. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, fala para ele ouvir, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, diga para ele, necessita mais de ti. Renova-me, diga para ele, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro, diga pra ele, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Levanta suas mãos, sinta o toque de Jesus na tua vida. Essa é a noite da restauração, essa é a noite do renovo de Deus na tua vida, porque tudo que há dentro de nós necessita de uma mudança verdadeira, necessita de uma transformação genuína, e essa é a noite da transformação genuína do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Aleluia. Essa é a noite, igreja, essa é a noite do renovo. Eu creio. Restauração, igreja, não é um sentimento. Restauração
é uma responsabilidade. Restauração não é um sentimento. Restauração é uma decisão de consertar aquilo que está errado. Restauração não é um sentimento. Restauração é devolver a dignidade, é devolver a alegria, é devolver o brilho no rosto, é devolver o ânimo, é devolver a fé. Restauração, igreja, é alinhar as ações que você vai tomar à verdade que você precisa viver. Isso é restauração. Quantos aqui já quebraram algo e levou para arrumar? Levanta suas mãos. Quando nós levamos algo para poder arrumar, nós esperamos que aquilo volte mais ou menos funcionando ou volte plenamente em seu estado. Plenamente. Nós queremos que fique bom. Quando o seu carro dá um problema, você leva ele para revisão, você quer que ele volte melhor. Quando você tem um problema de saúde, você vai ao hospital, você quer voltar daquele lugar melhor, sim ou não, igreja? A restauração não é uma obra incompleta. A restauração é uma transformação verdadeira. Amém, igreja? E o nosso Deus, Ele perdoa aquilo que nós assumimos. Quantos aqui já pediram perdão por algo que você fez? Deus, Ele perdoa, igreja, aquilo que nós assumimos. Só que Ele só restaura aquilo que é reparado. Deus perdoa o que você assumiu, o que você falou, mas Ele só restaura aquilo que você vai atrás para consertar, aquilo que você vai atrás para reparar. A restauração não é sobre uma oração que você faz, é sobre uma atitude que você tem. A restauração não é sobre um sentimento, nossa, eu estou sentindo que eu estou restaurado. Não, a restauração é quando você fala chega, é quando você fala basta, eu não quero mais viver uma vida de engano, eu não quero mais viver uma vida onde eu me prejudico. Chegou o momento na tua vida onde você será restaurado de verdade, para viver a plenitude da promessa. Quantos aqui estão prontos para viver a plenitude da promessa na tua vida em nome de Jesus? No hebraico, aqui no Rosh Hashanah nós temos aprendido bastante sobre o hebraico, sim ou não, igreja? Todo culto é uma palavra nova. A palavra de hoje é alachá. Diga comigo assim, alachá. E no hebraico significa restaura a relação e depois cultua. Olha que interessante. Restaura a relação e depois cultua. Como assim? Nesse momento em que as pessoas elas estão nesse período do Rosh Hashanah, a primeira oração que elas fazem é uma oração para restaurar a relação delas com Deus, a relação delas com o próximo e a relação delas consigo mesmo. Então a primeira oração, que é o alachá, é: eu quero uma restauração verdadeira. E depois que eu tenho essa restauração verdadeira, eu cultuo a Deus. A restauração vem para que eu tenha acesso a Deus. A restauração vem para que eu consiga sentir, para que eu consiga ouvir, para que eu consiga discernir o que é a voz de Deus na minha vida. Quem pode dizer um amém por isso? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Levítico. Coloque para nós, por favor, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo número 1. Levítico. Coloque aí para nós. Vou abrir aqui também. Versículo 5, perdão. Levítico 5, versículo 5. Olha só. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. Diga comigo assim, reparação. Reparação, igreja, também é restauração. Eu posso ouvir um amém? E em favor do culpado, o sacerdote fará a apropriação pelo pecado. Agora abra a tua Bíblia comigo no livro de Números, que é o próximo livro após o livro de Levíticos, também no capítulo 5. E nós vamos também para o versículo 5. Olha que interessante. Os dois livros, o capítulo e o versículo que falam sobre restauração é o mesmo. Olha só. Versículo 5 agora de Números. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será o quê? Culpado. Olha que forte isso, igreja. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando um homem ou uma mulher pecar contra outra pessoa e, portanto, ofender quem? Às vezes a gente entende, não, era para estar escrito pessoa aqui, né? Pecou contra a pessoa, ofendeu quem? O Senhor. Então olha a orientação que Deus que traz para nós por meio desse ensinamento.
quando um homem ou uma mulher prejudicar alguém e, portanto, ofender o Senhor, por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Então, quando eu prejudico alguém, que é o meu irmão, que é o meu coigual, quando eu prejudico alguém que está próximo a mim, eu não ofendo apenas aquela pessoa, eu ofendo o Deus daquela pessoa, o Senhor. E olha o que Ele diz, versículo 7. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição parcial. É isso que está escrito, igreja? Restituição o quê? Total. Acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Olha que forte isso. A restauração fala sobre duas questões. Primeiro, eu não vou reparar apenas falando, me perdoa, por favor, eu errei. Eu vou reparar o que eu prejudiquei. Eu vou reparar aquilo que eu trouxe como prejuízo para aquela pessoa. E não apenas repararei, eu vou acrescentar ainda mais. Olha a relação entre as duas palavras, a palavra da semana passada e a palavra de hoje. Quando eu sou alguém plenamente restaurado, eu não tenho mais o coração preso nas coisas. O meu coração está voltado para Deus. Eu pergunto nessa noite, quantos aqui estão com o coração voltado para Deus? Não prenda-se a sentimentos, a mágoas, a discussões. Não prenda-se àquilo que está te roubando. Não prenda-se àquilo que está impedindo você de viver o refrigério do Senhor. Esse ano foi declarado pelo nosso apóstolo, pelo bispo Rodovalho, que nós viveríamos o ano do refrigério. Mas só vive refrigério quem para de guardar mágoa, quem para de guardar sentimento ruim, quem para de guardar aquilo que te afasta de Deus. Essa noite é uma noite onde você vai ter uma limpeza total. Como nós acabamos de adorar, renova-me, Senhor. Quem fazia essa oração na Bíblia, igreja? Davi. Davi, ele ia para o monte e ele falava: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, tira de mim aquilo que me afasta do Senhor. E ele clamava, né? Não retires de mim a sua presença. Nós precisamos ter um zelo pela presença de Deus na nossa vida, amém, igreja? Amar essa presença. Nada pode roubar a presença de Deus na tua vida. Não permita que Satanás roube a presença de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Não permita que uma notícia ruim roube a presença de Deus. Não permita que a crise roube a presença de Deus. Não permita que uma situação mal resolvida tire você da presença de Deus. Vá lá, não apenas perdoe, restaure, reestabeleça, traga de volta. Essa noite, igreja, é uma noite de restauração. Posso ouvir um amém? Mas o que eu achei incrível é que Levítico fala sobre isso, Números fala sobre isso, e Jesus Cristo, em qual capítulo vocês acreditam que ele falou sobre isso, igreja? Qual foi o capítulo? Capítulo 5. Levítico 5, Número 5, Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus fala. Vamos comigo para o versículo 23. Mateus 5, 23. Coloca para mim, por favor. Olha só. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, próximo, deixe a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Próximo. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. O que esse versículo aqui nos ensina? Ensina o seguinte: quando eu não estou disposto a restaurar, quando eu não estou disposto a reparar, como diz o livro de Números, eu entro numa prisão. Não permita que a sua vida seja uma prisão. Não permita que o seu ano de 2026 seja um ano onde você viva preso. Esse ano é um ano onde você vai viver leve. Esse ano, daqui a pouco nós vamos entrar em algumas coisas específicas. Esse ano vai ser o ano mais doce da tua vida. Quem recebe esse nome de Jesus? Esse ano vai ser o ano onde você será cabeça e não cauda. Esse ano vai ser o ano onde você vai prosperar como nunca. Onde você vai ter alegria como nunca. Onde, em nome de Jesus, a dissensão, a contenda não encontrarão espaço na tua vida, na tua família, no teu casamento. Não permita que Satanás tire você do foco, do alvo. A palavra que mais tem sido impactante, que mais tem tocado meu coração nesse ano é: não se distraia. Toda hora eu lembro disso. Não se distraia.
Esse é um ano onde a distração pode roubar você do que Deus tem para ti. A distração preocupado com a eleição, a distração preocupado com a Copa do Mundo, a distração preocupado com a notícia ruim. Se você se distrair, você não vai alcançar o que Deus tem para você. E como é que eu não me distraio? Quando eu estou limpo, quando eu estou preparado, quando eu estou restaurado. Por isso que eu disse que hoje é uma noite de quê, igreja? Restauração. Eu queria pedir a nossa ordem interna para te entregar alguns papéis. Você vai receber um papel. E durante a continuação da nossa palavra, o que eu quero pedir para vocês? Toda vez que você lembrar de algo ou de alguém que você precisa liberar para você ser restaurado, você vai escrever nesse papel. Pastor, eu não tenho caneta. Pede para o irmão do lado, ele vai ter. Em nome de Jesus. E durante a palavra, toda vez que você lembrar de alguém, de uma pessoa, ou de uma situação, ou de algo que fizeram contigo, uma injustiça, você vai escrever o nome dessa pessoa, você vai escrever o nome dessa situação. E ao escrever isso, você vai continuar prestando atenção na palavra em nome de Jesus, amém? Porque nessa noite, nada mais vai te segurar, nada mais vai te parar, nada mais vai te roubar. Eu posso ouvir um amém, igreja? Qual é então, pastor, o conceito de restauração? O conceito de restauração é: primeiro, eu reconheço o meu erro. Segundo, eu conserto o que eu quebrei. Terceiro, depois eu vou buscar a presença de Deus. Vamos de novo? Primeiro, eu o quê? Eu reconheço o meu erro. Lá em casa com o Miguel, eu fico muito em cima com ele em relação a isso. Com a Luísa e também com a Alice, mas mais com o Miguel. Quando algo acontece e aí ele demora a contar, eu falo: Miguel, reconheça o seu erro. Quanto mais rápido você reconhecer o seu erro, mais pronto você está para poder avançar, para arrumar essa situação, para consertar essa situação, para restaurar essa situação. Pare de colocar a culpa em todo mundo. Pare de colocar a culpa no outro. Você só coloca a culpa no outro porque você não quer olhar para dentro. É forte o que eu estou falando, mas é a verdade. Não coloque em alguém a responsabilidade daquilo que só você pode fazer. Quem é que dá poder para o outro ser mais forte na tua vida? Fala comigo assim: sou eu. É ou não é, igreja? Sim ou não? Estou sendo claro aqui? Quem é que dá poder para alguém ferir você? É a pessoa? Não, somos nós. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de dar poder para o outro me ferir e começar a olhar para dentro de mim e falar assim: chega, eu viverei uma restauração completa. Eu não vou permitir que a culpa do outro, que a inveja do outro, que as palavras do outro, que aquilo que veio para me derrubar continue me derrubando. Chegou o tempo onde eu vou olhar para a minha vida. Eu estava no culto, né? No culto não, no nosso estudo bíblico, falando nisso, domingo, 8 da manhã, para os crentes. Nós temos estudo bíblico aqui na igreja agora, amém? Domingo passado, tivemos alguns crentes. Acredito que domingo agora teremos mais, em nome de Jesus, amém? Crentes que acordarão cedo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A Yasmin acordou cedo domingo de manhã. A Cida acordou cedo domingo de manhã. O Zoroastro não veio para o meu estudo bíblico. Falo mesmo. O Henrique não veio. Vou expor mais ninguém, não. Domingo que vem é a sua chance. Cláudio, venha ler a Bíblia comigo, Cláudio. E eu falei o que no estudo bíblico para eles? Eu falei algo interessante, né? Falei assim: olha só, quando a gente fica culpando demais o outro, a gente dá tanto poder para ele que a gente esquece de cuidar o quê? Da nossa vida. E aí eu peguei e falei no nosso estudo, eu falei assim, ó: a frase que eu mais amo falar lá em casa é: cuida da sua vida. Todas as vezes, porque quem tem mais de um filho sabe que isso acontece, sim ou não? É um querendo falar o que o outro fez, mas não fala o que ele mesmo fez. É assim ou não é? Lá em casa é desse jeito. Mamãe, o Miguel, o que ele fez? Aí, Miguel, o que a Luísa fez? Aí começa. E aí eu falo assim, ó: Miguel, cuida da sua vida. Luísa, cuida da sua vida. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque cuidar da nossa vida é o ato de maior amor que você pode fazer com a sua própria vida. Quando alguém falar para você: cuida da sua vida, essa pessoa não está te agredindo. Ela está te ajudando. Ela está te elogiando. Ela está te incentivando, ela está te promovendo a olhar para a sua própria vida e falar assim: eu preciso parar de olhar para a vida do outro e olhar para a minha própria vida. Eu preciso parar de sofrer com o que o outro fez e olhar para a minha própria vida. Eu preciso parar de focar no externo e restaurar a minha
vida. Essa é uma noite onde você vai lembrar que a sua vida é preciosa para Deus, que você vai restaurá-la em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha para o seu irmão com todo carinho e amor do mundo e fala assim: irmão, chegou a hora de cuidar da sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Cuida da sua vida. Por quê? Porque ela é o bem mais precioso que você tem. O Senhor que te deu essa vida. E Ele te deu essa vida para você cuidar com amor, com carinho. Para você olhar para a sua vida e falar assim: eu vou perder os meus dias. Eu vou viver a minha vida intensamente. Eu vou viver a minha vida como se todo dia fosse o último dia. Eu não vou deixar que a tristeza roube o meu dia. Eu não vou deixar que uma notícia ruim roube o meu dia. A minha vida é preciosa demais para eu desperdiçá-la reclamando, chorando, murmurando. A minha vida é preciosa para Deus. Levanta a tua mão direita e fala assim: a minha vida é preciosa para Deus. Primeira coisa então que a gente faz é o que, igreja? Reconhecer o erro. E depois, conserta o que foi quebrado. Consertar o que foi quebrado. O que é consertar o que foi quebrado? É ir atrás de resolver. É parar de deixar para debaixo do tapete. Resolva suas pendências esse ano. Não tenha nenhuma pendência com ninguém, com algo, com nada. Resolva. Por fim, após isso, busque a presença de Deus. Quando nós falamos de consertar o erro, nós falamos de abandonar a prática errada. Quando nós falamos de reparar o dano, nós falamos de qual tipo de dano, pastor? Nós falamos do dano material. Bati no carro de alguém, eu vou sair correndo e deixar a pessoa com prejuízo? Vocês são crentes, não fazem isso, amém? Você vai lá e repara o dano material. Reparar o dano emocional. Proferir palavras que machucaram o outro. Vai lá e repara o dano. Moral de relacionamento. Se tem prejuízo, devolve. Se tem humilhação, repara. Mas não permaneça com algo preso dentro de você. Você viu o que Jesus falou? Se você não se reconcilia com o irmão, para onde você vai ser enviado? Para uma prisão. Não deixe que a prisão seja a tua consequência. Você nasceu para ser livre, amém? Quantos nasceram para ser livres em nome de Jesus? Quantos nasceram para ser libertos em nome de Jesus? Quantos nasceram para viver leve em nome de Jesus, igreja? No estudo do Rosh Hashanah, existem duas questões que eu queria também trazer hoje para a gente poder entender um pouco mais. A primeira delas é a consciência espiritual. Olha o que Paulo fala em Romanos 13, versículo 11 até o 14, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Eu posso ouvir um amém? Cadê o irmão que está dormindo? Fala assim: desperta do sono, irmão. Olha só, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Levanta a tua mão e fala assim: o dia logo vem. A alegria logo vem. A boa notícia logo vem. A promoção que você espera logo vem. A transformação que você espera logo vem. Então olha para o tempo em que vivemos. Desperta do sono. Versículo 14. Ao contrário, revistam-se, só um minuto que pulou aqui, daquilo que o Senhor Jesus te deu, e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que o filho pródigo fez lá em Lucas capítulo 15, quando ele decidiu voltar? A primeira coisa que ele decide fazer antes de voltar é despertar. Fala comigo assim: essa noite é uma noite do despertar. Antes do filho pródigo voltar para o pai, a Bíblia diz que ele caiu em si, despertou. Nessa noite você vai despertar. Nessa noite você vai falar: chega. Está com o papel aí? Você está anotando? O que é que você vai falar? Chega. O que você não vai mais segurar? O que você não vai mais deixar te atrapalhar? O que você não vai mais deixar roubar você? O que tem te roubado? O que tem sido, como diz a palavra de Deus, uma pedra de tropeço na tua vida? Chuta essa pedra para longe em nome de Jesus, amém, igreja? Chegou a hora da restauração. Chegou a hora de viver diferente. Chegou a hora de parar de olhar para o problema e olhar para o Deus que resolve o problema. Chegou a hora de parar de deixar com que as pessoas determinem como você vai viver. É Deus que determina como nós temos que viver. Amém, igreja? E a segunda questão:
são os relacionamentos. O relacionamento é quando eu decido ter bons relacionamentos. É quando eu decido ser uma pessoa amigável, amável. Quando eu decido ser alguém que ama amar o próximo. Ama compartilhar do Senhor. Se Deus tocar no teu coração nesse ano, eu nem tinha programado para falar disso não, nem está escrito aqui. Mas Deus tem tocado no meu coração para falar. Se Deus tocar no teu coração nesse ano, abra uma célula e começa a falar de Jesus. Sabe quando é que a gente é curado? Quando a gente fala do Deus que cura. Sabe quando é que a gente é restaurado? Quando a gente faz assim como Pedro fez, crucificar de cabeça para baixo. Você sabe dessa história? Alguém já ouviu? Que Pedro foi condenado a uma morte de cruz e ele se negou a morrer, assim como o seu mestre. E ele pediu para ser colocado como? De cabeça para baixo. E a história conta que ele estava de cabeça para baixo e passa do lado dele alguém. E o que ele faz? Ele prega para aquela pessoa. Forte, né? Ele poderia pedir, me tira daqui que está doendo, me tira daqui que está difícil. Mas ele faz o quê? Prega. O que aconteceu com esse homem? Nunca mais foi esquecido. O nome dele foi lembrado. A rocha onde a igreja foi o quê? Edificada, construída. Você quer ser uma rocha aqui na terra em nome de Jesus? Você quer ser alguém que edifica coisas grandes? Em vez de esperar tudo se resolver para poder apresentar Jesus para alguém, começa a fazer isso agora. Você vai ver que a sua vida vai transformar, que a sua vida vai ser restaurada. Eu não ia falar disso, mas Deus está me incomodando de falar. Se você puder, abra uma célula. Por quê, pastor? Porque eu tenho que bater uma meta? Não, esquece disso. Não, porque eu tenho que trazer um monte de gente para a igreja. Não estou falando disso. Estou falando de um coração. Um coração, sabe? Que decidiu. Existe uma canção do Rodolfo Abrantes, não precisa trocar não, tá? Que ele diz assim: que das minhas feridas saia poder para curar. E cada hora perdida que eu me lembre que não é para eu parar. Das suas feridas você vai curar muita gente. Você vai restaurar muitos corações. Só que a primeira pessoa que tem que ser restaurada é você nessa noite. Você tem que decidir ter essa restauração aqui dentro. E eu queria finalizar com aquilo que sim eu tinha escrito, que são os elementos básicos da restauração no Rosh Hashanah. O primeiro deles é a maçã com mel. Alguém aqui já comeu maçã com mel? É muito gostoso. Se você não fez ainda, experimente. É muito. Teve uma vez que a gente fez aqui na igreja, não sei quantos lembram, né? A gente comeu maçã com mel. É delicioso. O que significa maçã com mel no Rosh Hashanah? Significa que o nosso ano vai ser doce. Eu quero profetizar na tua vida que esse ano vai ser doce em nome de Jesus, amém? Segundo o elemento, era a cabeça de um peixe ou de um cordeiro. Quem gosta de um peixinho assado aí em nome de Jesus? Com aquele limãozinho assim, ó. Na beira da praia então, melhor ainda, assim ou não, igreja? Aleluia, quem pode dizer um amém? Ou aquele churrasquinho de cordeiro. Hã? Bom, não é? Olha só. O que diz sobre cabeça do peixe ou do cordeiro? Fala sobre a restauração da liderança. Ou seja, você para de ser cauda e você começa a se tornar o quê? Cabeça. Por isso que é a cabeça. Primeiro, maçã com mel. Meu ano vai ser doce. Você pode dizer isso? Fala assim, o meu ano vai ser doce. Segundo, a cabeça do peixe. Fala assim, eu serei cabeça e não cauda. E terceiro, para finalizar, é o que eles chamam de Tashi Hilik. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que fala sobre lançar pedra nos rios. Eles pegam algumas pedras e eles lançam nos rios. O que significa isso? Significa que eu estou restaurando a leveza espiritual e deixando o peso do passado. Por isso que eu pego as pedras e eu jogo no rio. Nessa noite, em nome de Jesus. Esse papel que você escreveu é a pedra que você vai lançar no rio. É a pedra que você vai lançar aqui. Que vai te dar leveza, que vai te dar renovo e que vai te transformar em uma pessoa melhor. Eu queria que você, que já preparou, que já escreveu, onde você está, que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. E assim que nós terminarmos de orar, eu vou convidar você para vir até o altar, trazer esse papel. E
você vai trazer esse papel como símbolo das pedras que você está deixando para trás. Que você não quer mais ficar com essas pedras. Que você cansou de carregar pedra. Que você cansou de carregar mágoa. Cansou. E quando nós terminarmos de orar, que você for para o altar trazer essas pedras, trazer esse papel, isso vai ser um símbolo que você vai sair do culto mais leve, que você vai sair do culto pronto, que você vai sair do culto preparado para ser renovado em nome de Jesus. Fecha seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu chamo pela tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, aqui na igreja, meu Pai, nessa noite existem pessoas que tomaram a decisão de serem restauradas, que tomaram uma decisão, meu Pai, de serem renovadas por dentro. Meu Pai, eu oro agora em nome de Jesus para que o Senhor possa tirar toda a dor, todo o peso, toda a mágoa, que o Senhor possa trazer, meu Pai, como a tua palavra diz, de volta a alegria da tua salvação. Que o Senhor traga de maneira verdadeira, sincera, meu Pai, corações arrependidos, corações tocados, quebrantados, corações dispostos, Senhor, nessa noite. Meu Pai, que cada pessoa que se dirigir aqui até o altar, meu Pai, ela possa trazer esse papel, meu Pai, e ao colocar aqui no altar, meu Pai, que venha uma leveza tão grande, Senhor, meu Pai, que será impossível não chorar, que será impossível não se quebrantar, que será impossível não sentir a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, derrama a Tua presença nessa noite, Senhor. Derrama a Tua presença, vem nesse ambiente. Você que já está preparado, pega o teu papel e vem para o altar. Vem para o altar. O Senhor te chama. O altar te chama. O Senhor está nesse lugar. Oh, renova-me, Senhor.